a emissora da Casa do Povo. Olá, tudo bem? Obrigada por sua companhia. Está no ar o programa É Direito. E hoje a gente vai falar sobre saúde. Nosso principal foco será na necessidade do atendimento de fisioterapeutas para pessoas que tiveram chikungunya. Mas vamos tomar como base uma lei aqui de Fortaleza que criou o programa Fisioterapia e Terapia Ocupacional direcionada aos idosos, um grande grupo de pessoas que sofre consequências com a doença. Confira. Dor aqui, dor acolá. Um mosquito e diversos sintomas para a febre chikungunya. A dona Lúcia e a dona Francisca sabem bem disso. Aquelas dores que você não conseguia nem pisar no chão, entendeu? Nas mãos você não conseguia nem pegar nada. Eu chorava de dor nas minhas mãos, nos meus dedos, por todo canto. Horrível. Eu sentia dor tão grande nas minhas pernas que eu não consegui ficar sentada. Eu costuro. Agora eu estou costurando menos, só para não parar total. Estou costurando um pouquinho, uma pecinha, passo o dia com uma pecinha. Mas eu senti uma dor tão grande. Após a fase aguda da chikungunya, as dores nas articulações podem durar de 3 meses até 3 anos. E a fisioterapia está entre as recomendações do Ministério da Saúde para aliviar os sintomas da doença causada pelo Aedes aegypti, como explica a vereadora e fisioterapeuta Cláudia Gomes. O benefício da fisioterapia, o que a gente observa é que ao longo do tempo, eles que se queixavam muito dessas dores crônicas, é que eles não estão mais se queixando, que eles já estão conseguindo fazer as atividades normais, sem estar se reclamando tanto que tudo que faz dói, né? Porque quando eles iniciaram os exercícios, todos os exercícios, tudo que era movimento que eles faziam, eles se queixavam de dor, né? Que eles não conseguiam fazer nenhuma atividade em casa, que sentiam muita dor. As queixas dos pacientes se referem principalmente às dores nas articulações das mãos, punhos, joelhos e tornozelos. Após sessões de cabate e pilates, é possível sentir melhoras. As dores já diminuíram mais, eu ainda sinto dores nos pés, assim, quando vou me levantar, ainda sinto dores assim nos dedos, mas é menos, né? Coluna também é menos, depois que eu comecei a fazer, né? Estou bem melhor, continuo sentindo, pelo menos a maravilha do que eu estava, estou muito bem, graças a Deus. Elas fazem parte deste grupo no bairro Curió, que desenvolve um projeto voltado para as pessoas que tiveram chikungunya. A iniciativa é da vereadora Cláudia Gomes, do PTC. Os encontros são semanais. Eu sabia que eles tinham que fazer movimento, eu sabia que eles tinham que trabalhar muita flexibilidade, muita atividade, exercício e tudo. Então, por isso eu pensei em fazer um grupo, um coletivo, porque quando você faz um grupo, você trabalha também o social. Né? Eles se comunicam, eles brincam entre si, eles trocam ideias, né? Então essa interação é muito importante. A gente não pode pensar só no físico, a gente tem que também pensar no emocional. E existem muitas doenças que têm fundo psicológico, fundo emocional. Né? E como nós não conhecemos a chikungunya, a gente não sabe até que ponto, que tipo de exercício a gente deve fazer para melhorar também essa parte emocional. Então a gente atrelando os exercícios em conjunto, a gente observa que melhora também essa parte psicológica. Agora vamos para o nosso bate-papo. E quem vai trazer mais informações sobre o assunto são 2 profissionais da área. Primeiramente, o vereador Gardel Rolim, do PPL, que tem formação na área. Com ele participa também o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, CREFITO, Ricardo Lotif, que já teve a oportunidade de participar aqui, né, e retorna ao programa. Seja bem-vindo mais uma vez, assim como o vereador Gardel Rolim. Vereador, a gente pegou essa lei, né, que é a 9.803, que cria a questão do programa de fisioterapia e terapia ocupacional para idosos, mas como foco para que a gente pudesse falar de um projeto de indicação que a Casa aprovou recentemente e já Fortaleza recebe uma nova lei em cima disso. E a sua proposta é ofertar tratamento de fisioterapia na rede pública municipal, exatamente para os pacientes que tiveram chikungunya. Explica para a gente, por favor. Olha, a chikungunya é uma doença nova, né? Assim,
nós estamos assim, o Brasil inteiro está estudando e entendendo as consequências da doença no nosso país agora muito recentemente. De 3 anos para cá é que a gente tem uma incidência maior. Fortaleza, o ano de 2017 foi o ano que teve um grande número de casos em Fortaleza. Então ainda as consequências da febre chikungunya estão em curso, né? Ainda estão aí no dia a dia das pessoas que tiveram. Então, alguns dos problemas decorrentes da febre chikungunya dizem respeito a tratamentos que a fisioterapia pode ajudar muito, né? Que é a falta de mobilidade, a própria dor. Então a gente, baseado nisso, nós fizemos esse projeto de indicação que estabelece tratamento de fisioterapia para esses pacientes. Por que que isso nunca tinha sido feito antes? Como eu disse aqui, a chikungunya ela é nova, a repercussão do quadro ainda é novo. A gente sequer sabe quanto tempo os sinais ou os sintomas ainda vão demorar ou demoram para que alguém fique completamente curado, né? Existem casos no mundo em que até 10 anos depois as pessoas ainda têm dificuldade nas articulações, com dores, dificuldade de mobilidade, enfim. Então, a fisioterapia vai ser fundamental. A gente tem esse serviço já conveniado em Fortaleza. Então, o que a gente espera com esse projeto de lei devidamente acatado pela Prefeitura é que esses pacientes com chikungunya sejam encaminhados para a fisioterapia, né? Que aí a gente espera que tenha uma melhora considerável no quadro, até a gente entender de fato qual é a repercussão completa da febre chikungunya nas pessoas. Até porque a gente tem o retrato de muitas pessoas que falam que fizeram um tratamento, mas que ainda não estão completamente curadas. E a gente sabe que esse tratamento, fazer o tratamento, né, através do remédio, o atendimento médico é uma coisa, a gente sabe das outras necessidades. Então vem para casar e somar, não é isso, Ricardo? Exato. A febre chikungunya é uma arbovirose, a gente está aí sofrendo com várias delas, a dengue, a zika, o Gardel falou, é uma coisa muito nova e que a gente tem que combater porque ela cronifica. Essa principalmente, chikungunya significa, em linguagem africana, aquele que se dobra de dor. Então existe uma cronificação que gera muita dor, muito problema realmente com a mobilidade articular nas pessoas e principalmente nas pessoas que têm mais idade. Tá? Chega a aniversariar com dor, nos mais novos. A gente geralmente pensa neles e nos mais novos, né? Os recém-nascidos, bebês. E os mais novos aniversariam e os mais velhos, infelizmente, com a cronificação, se tiver artrite, se tiver artrose, só piora. As duas somadas, é complicado. Então, diante desse cenário, porque em relação a dados, a gente tem aqui só no primeiro semestre, aqui no estado do Ceará, foram confirmados quase 42 mil casos, foram certamente 41.479 casos confirmados. E 50% dos casos registrados em todo o país estão aqui no Ceará. E desse grande percentual, a gente sabe que a capital ela vem numa proporção grande, né, vereador? Para a gente entender como é que se dá esse processo, né, assim, o Ceará foi acometido em 2017, porque na verdade essa arbovirose, como bem falou aqui o Ricardo, ela vai caminhando, né? Nós já tivemos um número grande em 2016, em 2015, já tivemos na Bahia, já tivemos em Recife, e aí 2017 foi o ano que ela chegou no Ceará. E nós tivemos mais casos, por quê? Aqui para o usuário entender bem, para quem está nos assistindo aqui entender bem. Quando o mosquito, ele pica alguém e ele está carregado com o vírus da dengue, a cada 10 pessoas picadas, 2 ou 3 podem sofrer com dengue. Na chikungunya, a cada 10 pessoas picadas pelo mosquito, entre 8 e 9 ficam doentes da chikungunya. Então, muitos de nós fomos picados pelo mosquito da dengue, mas não adoecemos. E agora ele carregado com o vírus aí da febre chikungunya, a incidência foi muito maior. Então, por isso que nós tivemos muitos casos. E aí, muito bem disse o Ricardo, a cronificação disso é que é o grande problema. Né? Sofrer no quadro agudo da chikungunya, aí você vai lá, um tratamento muito mais, que a gente chama de medicamentoso, né? Você toma os analgésicos, mas a repercussão disso, a gente vem numa luta muito grande, Karina, você tem acompanhado isso, da gente fortalecer a atenção básica, Ricardo, da gente fortalecer a prevenção, fortalecer as pessoas, a consciência das pessoas de uma saúde para a qualidade de vida. E nesse aspecto que nós estamos falando aqui, que eu estou falando aqui agora, o medicamento, a consulta médica, ela tem um valor, ou ela tem a sua importância diminuída frente a outras ações.
como alimentação saudável, como atividade física, enfim, isso ganha muito mais peso. E o profissional da fisioterapia ganha muito peso nisso, né? Como você bem disse, você tem um senhor de idade, com 70, 80 anos, que por conta de uma febre chikungunya ele vai ter dificuldade para andar, isso ele vai piorar a qualidade de vida, vai aumentar a possibilidade dele ter outras doenças. Então o fisioterapeuta vai, além de fazê-lo, né, se mover melhor, caminhar melhor, vai evitar outras doenças, vai evitar que ele possa ter uma pneumonia, vai evitar que ele... Enfim, então é dentro de um pacote, né? Eu costumo dizer que saúde pública, a gente não pode pensar isoladamente, a gente tem que pensar num todo. Né? E aí fortalecer o profissional da fisioterapia frente a uma doença nova, que pode atrapalhar muito a qualidade de vida, principalmente dos mais idosos, é fundamental. Portanto, é um projeto de indicação, a gente precisa que a prefeitura acate e bote isso, né? Torne lei e faça funcionar, mas a gente já tem aí um bom debate sobre isso. Eu acredito que nos próximos dias, aí a gente vai ter isso funcionando na prática por encaminhamento dos postos de saúde. Grande importância. E só para a gente concluir esse bloco, Ricardo, concorda com todo esse pensamento do vereador? Afinal de contas, prevenir, a gente sabe que isso é um remédio para muita coisa. E a gente tem que falar para o telespectador da corresponsabilidade dele também. Hoje os focos da dengue, os focos do mosquito, da arbovirose, da zika, chikungunya, onde tem o mosquito da dengue, que a gente chama da dengue, mas ele transmite pelo menos 5 aqui, tem potencial para tipos e variedades, para até 52 vírus diferentes, estão dentro das casas, das nossas casas. A população tem que se ater a isso também, tem que ajudar a todo o grupo que está... Porque por muitas vezes eu adoeci por minha causa, né? Foi eu que não cuidei. Foi eu que não tratei, limpei o meu espaço, tomei aquele cuidado. A gente reclama que o SUS tem gente que reclama que o SUS é muito bonito no papel, mas na prática o problema é que falta muito essa corresponsabilização das pessoas que estão lá, por exemplo, dessa arbovirose, por esse mosquito, de cuidar da sua própria casa, de cuidar do que está lá dentro. Foi feita uma campanha grande com o Drauzio Varela, com a prefeitura. Demais. Para poder tentar e mostrar. E a gente continua insistindo. A prevenção é o melhor remédio. Passou disso. Um idoso contraiu chikungunya. A cronificação dele, se ele tiver artrite, se ele tiver artrose, se ele tiver dores articulares, a recuperação dele é muito mais demorada. E com a fisioterapia, com a terapia ocupacional, com a gente atuando nesse sentido, tem realmente uma tendência a fazer isso ficar mais rápido, a aliviar isso mais rápido. Porque não dá medicamentosamente para resolver isso fácil. Até porque as dores só sabe quem teve, quem vivenciou, né? E quando eu cuido de mim, eu cuido do próximo. A gente vai para o primeiro intervalo do programa, mas já a gente volta. Hoje falando sobre saúde, sobre a importância do atendimento da fisioterapia, principalmente para pacientes que tiveram a chikungunya. A gente volta já. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Estamos de volta, o programa É Direito de hoje falando sobre saúde, sobre a importância do trabalho do profissional fisioterapeuta para pacientes no tratamento, né, que tiveram a doença da chikungunya. Participa aqui conosco o vereador Gardel Rolim, do PPL, que também é profissional da área, e o presidente do Conselho da área dos profissionais do CREFITO, Ricardo Lotif. Eu queria que a gente começasse agora esse momento, já que eu estou aqui com 2 especialistas, né, falando mesmo da questão das opções, do tratamento, para que a gente explique direitinho por que é importante essa parte dentro do tratamento das pessoas que tiveram a doença. Vereador, por favor. Olha, eu acho que uma coisa muito importante que a gente até já falou, a chikungunya, ela causa principalmente dores fortes e dificuldade nas articulações, ou seja, ela, no popular, ela enrijece as articulações, ela dá um quadro muito parecido com a artrite, né, que é dor e dificuldade. Então, nesse quadro, a fisioterapia, ele é o tratamento mais indicado,
O fisioterapeuta é especialista nesse ponto. É o fisioterapeuta que vai poder, através de alguns exercícios e de algumas ações, diminuir a dor. Ele não vai poder zerar, né, acabar com a dor, mas ele tem alguns tratamentos alternativos que podem diminuir a dor. E, paralelo a isso, que é talvez a área mais importante aí que ela possa atuar, melhorar na mobilidade, nas articulações, certo? Na movimentação. O fisioterapeuta vai, através de exercícios corretos, através de práticas corretas, de orientação correta, ele vai ajudar na mobilidade. Ou seja, aquela dor que muitas vezes deixa você corcundo, ou que você não consegue abrir as mãos e aí por isso você fecha ainda mais as mãos, com mais dificuldade, é nesse ponto que o fisioterapeuta vai atuar. E isso faz toda a diferença na vida e na qualidade de vida de alguém, né? Alguém que não se levanta de manhã porque não consegue pela dor, ou alguém que tem dificuldade para caminhar, vai ficar mais tempo sentado ou mais tempo deitado. Isso em pacientes idosos, a consequência disso em pacientes idosos é acumular outras doenças, certo? Muito simples. Quando a gente vai, por exemplo, para um hospital, que alguém fica no leito muito tempo, normalmente você tem problema respiratório, você pode ter problema na pele, com escaras, enfim. Então, num paciente idoso que fica no sofá da sua cama, ou na sua rede, muitas vezes na periferia a gente encontra muito idoso na rede e na sala. Então, quanto mais tempo ele fica naquela rede, mais problemas ele vai ter. Problemas respiratórios, problema de mobilidade, ele vai ter o sistema digestivo dele vai ficar mais comprometido. Ou seja, muitas outras consequências, muitas outras doenças podem piorar a partir da chikungunya, que às vezes, como eu disse aqui, pode até ser recuperado, né, em 1 ano, 2 anos, mas as consequências disso podem durar até 10 anos. Então, o profissional da fisioterapia, nesse aspecto, é o profissional mais importante para o tratamento dessa doença. E há casos e casos, né? O vereador aqui, ele explanou situações até mais drásticas, que a gente pode dizer assim, quem sofreu maiores consequências, mas mesmo aquelas pessoas que tiveram a doença com dores relativamente não tão intensas, também é adequado, né, Carlos? Com certeza. Assim, a gente tem que pegar um paciente com chikungunya, uma consulta bem feita pelo fisioterapeuta, o quadro geral dele. Se já existe alguma doença, se já tem algum problema, qualquer que seja, articular ou não. O meu guarda falou, pode ser até digestivo, coisa do tipo, porque ela vai afetar todo o sistema dele. É um vírus, o vírus está no corpo inteiro. Então você tem que ir caso a caso. Se ela tem, por exemplo, eu tive chikungunya, não tinha doença nenhuma pré-existente, nada, mas eu fiquei quase 1 ano com problema de mobilidade, sentindo dor no tornozelo, por exemplo. E fiz fazendo atendimento com fisioterapia e tudo. E quanto mais eu era atendido, melhor ficava. Mas aí o que acontecia? Em vez de doer o dia inteiro o tornozelo, ele ia doendo cada vez menos. Ao final, começava a doer só de manhã. E aí depois com o movimento, e é isso que a fisioterapia faz. Se você quiser resumir o que é fisioterapia, você resume em movimento. Movimento, até bem explicado aqui com o que o vereador falou, exato, né? Aquela então, pessoa que está ali você estável. Tem que fazer ela se movimentar. Não é só movimentar as articulações e tal, mas de uma forma geral, sistemicamente. Movimento certo, né? Movimento adequado. certo, para a patologia certa. Se ela já tiver uma pré-existente, tem que ter um cuidado especial e específico, profissional, só ele sabe resolver aquilo. E principalmente que ele tem que fazer um acompanhamento diário, tá? E também cuidar daquele aspecto que ele já tem de doença pré-existente, para que ela não piore e cronifique, porque daqui a pouco, lá depois dos 10 anos, ou mais na frente, quando já é mais idoso, já são maiores, aí você vai ter uma consequência pior. E a gente aproveita o momento para exatamente parar e pensar naquelas pessoas que não têm um plano de saúde ou que não têm uma condição financeira, né, e que possa recorrer a isso de forma particular. Essa proposta do vereador vem exatamente para atender, né, vereador? Afinal de contas, doença que não escolhe classe social, não escolhe raça, cor, não escolhe nada, chegou, ficou, e quem muito sofre é a população, que infelizmente não tem a condição desse atendimento, né? Não tenha dúvida. A gente propôs, né, a fisioterapia e para ser muito franco, assim, claro, para o telespectador que está ouvindo, isso não teria dificuldade pela prefeitura, né? Hoje você tem uma rede conveniada enorme que tem fisioterapia, que tem. Então a dificuldade é o quê? É a gente entender que isso é importante
e orientar os profissionais, principalmente os médicos que fazem a consulta, que diagnosticam a chikungunya, fazer o encaminhamento para a fisioterapia. Quer dizer, isso não tem. Quem vai ao posto de saúde frequentemente, que muitos usuários vão, sabe como é o trâmite. O médico solicita, a gente marca a consulta no NAC e a partir dali sai encaminhado para a fisioterapia e a gente não tem notícia de dificuldade em fisioterapia na atenção secundária que a gente chama em Fortaleza. Então, eu acho que é possível, por isso que eu digo, acho que nos próximos dias a Prefeitura deve orientar isso. E uma coisa aqui muito interessante que o Ricardo falou, que é, se a gente pudesse resumir fisioterapia, a gente diria que seria o movimento. O movimento. Né? E aí tem alguns escritores, Ricardo, que dizem que o ser humano é essencialmente o que ele fala e o que ele se movimenta. Né? Tudo que nós fazemos durante o nosso dia, durante a nossa vida, está muito relacionado com o que a gente fala, porque a gente escuta, mas quando a gente coloca o nosso pensamento, a gente está falando. Então, a gente expressa o que a gente quer falando. E o que a gente se movimenta. Ou seja, o movimento é o que te leva para o teu trabalho, é o que te leva para o seu lazer. Ou seja, são essas duas coisas que são essencialmente o que fazem a diferença, ou o que é o motor da vida do ser humano. Então, quando tem uma delas está prejudicada, como no caso o movimento, e nós já falamos sobre isso. A gente acaba refletindo no todo, né? Reflete no todo, você deixa de ir ao trabalho, você deixa de ir fazer a sua caminhada na praça, você deixa de ir à casa do seu amigo, ou seja, as relações pessoais você diminui porque você deixa de se locomover, ou seja, a economia tem um déficit porque você deixa de trabalhar, você deixa de produzir, ou seja, tem uma repercussão em tudo na sua vida. Então, o movimento, ele é muito importante, tá? Então, é por isso que eu acho que a grandeza desse debate, da gente falar sobre isso, e foi acertado aqui, a gente depois, esse projeto também, diga-se de passagem, nós discutimos com vários, né, todos os projetos nossos que a gente relaciona à saúde, a gente tem um grupo que discute, conversa sobre, né, não posso dizer que isso é invenção apenas da minha cabeça, mas a grandeza do projeto é isso, é porque a gente vai pegar algo que é importante, que é novo, como nós falamos, uma doença nova. E se movimenta com os demais, né, vereador? E se integra com tudo, quer dizer, algo importante, não é difícil de fazer e tem uma importância muito grande para quem teve a doença. Então, acho que Então, chegou a hora até de a gente se movimentar no sentido que vale a gente ressaltar para comemorar, vereador Gardel e Ricardo, eu acredito que você concorde, em saber que esse projeto, né, como eu bem disse no começo, ele foi aprovado aqui na casa recentemente, em breve, já se torna lei aqui no município e já vai ser um benefício para atender quem precisa. A gente tem que dar 2 recados importantíssimos como conselho. A gente precisa que o paciente não se automedique. Importante. Meu vizinho está tomando não sei o quê. Cada caso é um caso. Você precisa realmente ir ao médico na fase aguda, na fase crônica, às vezes necessário, mas não fazer automedicação. Por quê? Porque isso é prejudicial. Cada caso é um caso. Um medicamento para uma doença não pode estar atrapalhando a recuperação na outra e o fisioterapeuta lá atendendo, tá? Não está sabendo, mas você está tomando uma medicação sem nenhuma prescrição, sem nenhuma orientação. Em algumas situações você pode até não estar tendo o retorno e a resposta devida e não sabe por quê. É muito importante ter uma boa orientação com relação a isso, porque é uma doença sistêmica. Tanto é que ela é tratada também com auriculoacupuntura, que na medicina tradicional chinesa, a orelha tem todos os órgãos. Aí você faz acupuntura na orelha com sementes de mostarda e isso resolve alguns sintomas da doença e alivia alguns sintomas. Que é uma doença difícil de tratar, uma doença que tem que envolver vários profissionais, mas sem a fisioterapia, como o Gardel mesmo propôs aqui, eu queria dar os parabéns, não há possibilidade de resolver com medicamentos, muito menos se automedicando. E que bom a gente estar tendo esse retorno célere, né? Porque afinal de contas, como bem disse também no começo do programa, é uma novidade para todo mundo viveu, né? Essa turbulência de uma vez só, as pessoas foram conhecendo em conjunto, né, a questão da doença e com uma rápida resposta a gente vê aí o Executivo dando retorno nessa proposta que tramitou aqui na Câmara Municipal, né, recentemente aprovada e que em breve já passa a ser mais uma nova lei aqui da cidade de Fortaleza. A gente vai fazer o nosso intervalo, mas já já a gente continua o nosso bate-papo hoje aqui falando sobre a importância do tratamento da fisioterapia, principalmente para pacientes que tiveram a doença chikungunya. A gente volta já.
A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Estamos de volta, o programa É Direito de hoje, falando sobre saúde. O nosso principal foco é tratar da importância do atendimento do profissional de fisioterapia para pacientes que tiveram chikungunya. Participa conosco o vereador Gardel Rolim, do PPL, e o presidente do CREFITO, do Conselho, aqui do estado do Ceará, Ricardo Lotifi. Eu gostaria que a gente começasse agora falando, porque além dessa proposta, para o atendimento aos pacientes que tiveram a febre chikungunya, o senhor também tem outros projetos que tramitam na casa, voltados para a prática do profissional fisioterapeuta, e que a gente já bem sabe pelo pouco que conversou, que o Ricardo concorda completamente e sabe dessa necessidade, não é isso? Verdade. Tem 2 deles, assim, direcionados aí para o tratamento da fisioterapia que eu acho que são muito bacanas. Um deles é que estabelece como obrigatório o fisioterapeuta na equipe do NASF. NASF é um núcleo de apoio ao Programa Saúde da Família. Ou seja, é essa ampliação do posto de saúde, para o telespectador entender, para a equipe do Programa Saúde da Família, com alguns profissionais para dar essa continuidade do tratamento ou fazer esse acompanhamento da qualidade de vida na forma mais ampla. E aí, o Ministério da Saúde estabelece um núcleo de apoio para isso, que prevê alguns profissionais. Dentro desses profissionais, nós propomos aqui que o fisioterapeuta fosse obrigatório. Tá? Por quê? Porque nós estamos, a população do Brasil está envelhecendo. Nós estamos caminhando para ter uma população cada vez mais idosa. Nós nunca mais teremos, na história do Brasil, tantos jovens como nós temos agora. Verdade. Certo? Então, a tendência é que daqui a 30, 40 anos nós tenhamos menos jovens e mais idosos. O fisioterapeuta, ele atua diretamente, como eu já citei aqui, nessa questão da mobilidade. E como eu bem falei aqui, a mobilidade, a locomoção, ela é fundamental para a qualidade de vida das pessoas. Então, o fisioterapeuta será, em muito pouco tempo, um dos profissionais de saúde mais importantes que nós teremos no Brasil. Então, nós já estamos aqui de forma antecipada, prevendo que o fisioterapeuta deverá fazer parte da equipe do Programa Saúde da Família através do NASF. Então, esse é um projeto muito bacana, que eu acho que é o futuro. Nós estamos falando aqui do futuro da saúde pública na atenção básica. Outro projeto é que trata do tratamento, o atendimento de fisioterapia pelas pacientes que foram acometidas do câncer de mama e que foram mastectomizadas. Boa. Aqui é outro público, assim, extremamente sofrido até, Não sei se elas gostariam que eu dissesse isso na TV, porque é um grupo muito aguerrido, que luta muito pelos seus direitos, mas a doença, o câncer de mama, ele maltrata muito uma mulher, sabe, assim, quem tem alguém na família que teve isso, sabe o quanto que isso, ele mexe não só com o físico da mulher, mas ele mexe muito com o emocional. E muitas vezes as mulheres ficam, por conta da mastectomia, ficam com dificuldades de mobilidade, dificuldade física. Sim. De abrir, de levantar o braço, enfim. Tirar o cabelo, colocar o sutiã. Então, coisas simples gestos, como fazer, de pentear o cabelo, Cotidiano. trocar o sutiã, fica com dificuldade. E aí isso piora ainda o quadro, de vida, daquela qualidade de vida daquela mulher. Imagine uma mulher que passou por um processo de câncer, que teve a mastectomia e mesmo depois de curada, não consegue pentear o seu cabelo. Então imagine o quanto isso é agressivo para uma mulher. Então o fisioterapeuta, dentro dessa condição, trabalharia para devolver essa qualidade de vida, devolver a mobilidade que ela precisa. Então é outro público, assim, muito específico. De novo, é um público que a gente precisa ter um cuidado. Nós fizemos aqui uma campanha no mês de Outubro Rosa, falamos muito sobre isso, produzir material, porque a gente acredita, a gente entende, são dados científicos que a prevenção é o melhor caminho, Ainda é uma doença que acomete muitas mulheres no mundo, então a prevenção é o melhor caminho, mas na impossibilidade da prevenção, no acometimento da doença, a gente tentando aqui
colocar o fisioterapeuta, a fisioterapia à disposição para que essas mulheres possam ter, de fato, aí o retorno a uma qualidade de vida agradável, que de fato possam viver normalmente, ou seja, ter a sua autoestima resgatada aí. Parabéns pela proposta, vereador, pelas propostas, né, que sempre são bem pensadas. E, Ricardo, que bom a gente ver hoje essa área profissional, né, ainda crescendo. Isso. Né? A gente pode considerar, não sendo nova, mas é nova comparada a algumas outras, e vários profissionais na área que se especializam, a própria área mesmo que tem essa expansão e esse olhar permitindo que para casos como esse, o fisioterapeuta possa estar lá, atendendo e fazendo o seu papel. Né? Eu digo mais, eu vou só ler, o próprio vereador, ele propôs não só fisioterapia, como também terapia ocupacional. Terapia ocupacional, que a gente não pode esquecer. Dentro do projeto, depois vai falar mais um pouquinho. Propõe também para o NASF, é interessante também, muito importante, pode ser um apoio. Claro. E aí a gente, vereador, tem uma equipe muito boa. A gente tem uma deficiência de não ter a fisioterapia no PSF aqui em Fortaleza. Mas por quê? Porque não tem uma verba federal, mas dependendo do executivo, isso pode ser feito. Por exemplo, em Belo Horizonte, um vereador como o senhor, fisioterapeuta, aprovou uma lei e Belo Horizonte inteira tem fisioterapia no PSF. Então aqui, proposta, fisioterapia e terapia ocupacional no NASF. Excelente. Por que tem que ter no NASF? Porque muitas vezes falta lá no PSF. E aí tem... Por que em Belo Horizonte foi aprovado no PSF? Por que se propôs o NASF? Nós participamos da construção do NASF. Cristina Brasil, eu, Conselho Federal, porque a maior solicitação de atenção secundária dentro do PSF era de fisioterapia. E aí pensou-se, mas como fazer, como incluir? Então não dá para incluir agora no PSF como equipe obrigatória. E então põe que a gente pode, né? Um momento que você põe qualquer pessoa dentro das 13 categorias da saúde no NASF. E quem é que está mais inserido? A fisioterapia e a terapia ocupacional. E a gente atribui isso à deficiência no PSF desses dois profissionais. Porque só para fazer uma visão rápida de atenção básica, se você pegar em qualquer PSF, ele tem um cadastro de quantos pacientes estão retidos ao leito e quantos estão retidos ao domicílio. O que é retido ao leito, para a população entender? Aquela pessoa que não sai da cama, que está acamada. Retida ao domicílio, ela sai da cama, mas não consegue sair da casa. Quem faz essa pessoa sair de casa? Quem vai fazer ela conseguir ter mobilidade suficiente, coordenação motora, força, tá? Equilíbrio para ir para o supermercado, para ir para o trabalho, né? Para fazer exercício, para voltar a caminhar porque é hipertenso, diabético, para ficar se exercitando, para melhorar da chikungunya junto com tudo isso, para a academia da saúde, para tudo, o fisioterapeuta. Que vai fazer ele voltar para o trabalho, para a atividade laboral, o terapeuta ocupacional. Só aí, se você pegar quantos tem retido em domicílio, você já vê um monte, uma quantidade enorme. Já se vê a necessidade. Já vê a necessidade premente. Se você pegar quantos estão retidos ao leito, que quem faz ele sair do leito e andar em casa, depois de casa, sair de casa e voltar para a sociedade, também é um fisioterapeuta. Voltar para o trabalho, terapeuta ocupacional. Trabalhando juntos. Então aí você vê a importância. Se a gente está desde a década de 80, depois da transição epidemiológica, envelhecendo, tendo muito mais doenças crônicas, vivendo mais, com a saúde muito melhor, com a qualidade de vida melhor, e vivendo mais, isso vai gerar mais problemas para a gente, porque a gente vai viver convivendo com as doenças. A fisioterapia e a terapia ocupacional são fundamentais. Tem que estar no protagonismo dessa equipe, tem que estar do NASF e também do PSF, tem que estar na atenção básica, tem que estar junto. Hoje, a doutora Joana até brinca comigo dizendo que a fisioterapia está dominando o mundo, porque está aparecendo na gestão, está aparecendo na ponta, na atuação, está na mídia, está o conselho o tempo inteiro trabalhando. Ela diz assim, por que está aparecendo tanto? Porque tem muita necessidade, tem muita demanda reprimida e tem muita gente com vontade de trabalhar com garra para crescer e fazer a profissão crescer, e só quem ganha? A população. Quando você tem esse profissional, a população ganha. Ele não vai aumentar custo com medicamento, ele se paga, Garda. O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, ele se paga. Ele não gera custos a mais para o município. Nele, ele tenta resolver lá, ele não vai prescrever medicamento, vai prescrever exercício. Vai prescrever que ele faça uma caminhada, vai prescrever que ele faça uma atividade física orientada depois na academia por um educador físico, ele vai fazer pilates.
E no final das contas, o resultado de tudo isso vem uma resposta, às vezes, com um simples sorriso do muito obrigada, né? A ação desse profissional fez com que muitas pessoas retomassem as suas vidas, né? Seja ela uma mulher mastectomizada, que teve a oportunidade de pentear o cabelo e voltou a sorrir, né? E entre outras situações. Infelizmente, a gente está chegando ao final do programa, tá? Porque é muito bom quando a gente traz não só um assunto e consegue tratar com especialistas que tragam sempre mais informações. Afinal de contas, o nosso espaço é esse, o Programa Direito, ele quando foi criado com o propósito não de se falar especificamente de legislação, mas os assuntos relacionados às leis e que as pessoas conheçam, né, seus direitos, possam estar por dentro e ter o conhecimento daquilo que é possível para você. Mas, como de costume, eu aproveito esse espaço não só para agradecer, mas deixo à vontade os convidados, né? Ricardo, por favor, fique à vontade, utilize agora esse momento da melhor maneira possível. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, queria parabenizar o vereador, uma pessoa que tem um empenho e tem uma visão, e a gente está junto nessa causa, não só ele, mas todos que puderem ajudar a população através da fisioterapia e terapia ocupacional, contem conosco no Conselho, para tecnicamente ou politicamente nos articularmos para a gente conseguir dar essa resposta à população que ela merece. E aí, quem quiser conhecer mais o Conselho? Aqui na Rogaciano Leite, pertinho da Câmara dos Vereadores, 432. E tem as redes sociais também, sim, não é sim, isso? Tem ouvidoria, tem tudo. Entra no site do Conselho, bota lá Crefito 6, Ceará, o primeiro do Nordeste a ter de um estado só, a ficar independente, vamos dizer assim, a gente cuida só do estado do Ceará. Estou indo agora a Crateús, cheguei de Ubajara final de semana, a gente não para, é capital e interior. Parabéns, vereador Gartel. Agradecer de novo, Karine, pelo espaço no programa, agradecer o telespectador da TV Fortaleza que nos acompanha aqui. E de novo, assim, só uma simples mensagem, né? Nós precisamos, para fazer uma saúde pública melhor, nós precisamos mudar os nossos hábitos. Então, o paciente ou a população, ela é parte da mudança. Então é isso que a gente tem debatido muito aqui, Ricardo, tem estimulado para os nossos projetos, e cada programa desse que a gente vem aqui, que o telespectador nos escuta, a gente gosta de deixar essa mensagem, que a mudança, ela está em cada um de nós. Resumindo, a gente precisa de vocês e a gente precisa de você também que está em casa nos assistindo e que possa receber essa mensagem da melhor forma possível e praticar. Afinal de contas, né? Todo mundo tem os seus direitos, mas também a gente tem os nossos deveres. Obrigada mais uma vez pela participação de você. Obrigada a você que acompanhou, né, o nosso programa mais uma vez. Hoje a gente falando desse assunto importante, dessa necessidade dentro da área da saúde, mas eu continuo deixando para você o meu recado, né? Obrigada pela sua companhia, fique atento, porque tudo aquilo que é direito e se é seu, você deve cobrar. Obrigada e até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.